Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver sobre arquivos, certo? A gente vai ver como abrir um arquivo e como manipular as informações dentro desse arquivo, certo? Como a gente vai acessar um arquivo? No caso, a gente vai usar como exemplo um arquivo .txt, mas ele pode ser qualquer outro arquivo que tenha informações de texto, por exemplo, CSV que tem tabelas e por aí vai. Bem, se você quer acessar um arquivo para leitura, né, você só precisa colocar uma variável para guardar esse arquivo, no caso eu coloquei o nome arquivo, né, igual a open, abre parênteses, abre aspas, o nome do arquivo. Nesse caso, o arquivo tem que estar na mesma pasta que onde eu estou executando o meu script, certo? Então, se você vai trabalhar com arquivos em outras pastas, a gente vai ver já já como é que faz. Depois é necessário usar o comando readlines para criar uma lista com as linhas dos arquivos, certo? Então, eu tenho um arquivo, mas ele não tá em formato de string, tá em formato específico de arquivo, certo? É como se a variável arquivo ela guardasse uma ponte entre o meu script de Python e o meu arquivo, e aí eu precisasse de outra variável para guardar as informações que estão dentro do arquivo, em formato, no caso de lista, né? Em que cada item da minha lista vai ser uma string com cada linha do meu arquivo, né? Então, se o meu arquivo tem 3 linhas, né, tem 3 quebras de linha, né? Ou, no caso, 2 quebras de linha, vai ter 3 linhas, né? Então, cada linha é uma string. Também é possível transformar todo o arquivo em uma string, né? Se eu não quiser uma lista em que cada item é uma string com uma linha, eu posso também pegar o arquivo todo e transformar numa string, né? Com a função read. Texto igual arquivo.read. Agora que a gente abriu o arquivo e leu ele, é importante a gente fechar o arquivo, porque aí a gente vai liberar recursos, vai garantir a integridade dos dados, vai evitar o bloqueio do arquivo se eu quiser abrir o arquivo enquanto o programa está executando, e também melhora a portabilidade. Ou seja, tem algum sistema operacional que vai executar o meu script e ele pode não fechar de forma automaticamente o meu arquivo depois da execução do código. Então é sempre bom colocar arquivo.close, ok? Como eu tinha falado antes, se o arquivo não tivesse na mesma pasta, eu teria que acessar ele de forma diferente, né? Em vez de só colocar o nome do arquivo e a extensão dele. Bem, tem duas formas que eu posso acessar o meu arquivo que está em outra localização. Eu posso usar o caminho relativo, que eu coloco o caminho a partir de onde eu estou executando o meu script, ou eu posso usar o caminho absoluto, que é o caminho a partir do disco local, certo? Do seu computador. O caminho relativo, ele é mais simples, na minha opinião, né? Porque você parte a partir do script e a maioria dos programas usam ele, né? Porque eles não sabem quais são as pastas que tem dentro do seu computador, né? Eles só sabem a pasta onde você está executando aquele programa. Bem, como é que funciona? Digamos que a pasta esteja dentro de projetos. Tem uma pasta projeto, certo? E nele tem um arquivo que eu quero editar. Um arquivo.txt. Mas eu estou executando o script dentro da pasta scripts, que está dentro da pasta projeto, né? Então aqui a gente pode ver, tem a pasta projeto, o arquivo onde eu quero executar. Na mesma pasta tem a pasta scripts. Eu estou executando meu script dentro da pasta scripts. Eu não posso usar o comando arquivo.txt porque o arquivo não está na mesma pasta que o meu script, né, onde eu estou executando o meu script, no caso. Ele teria que estar dentro da pasta scripts, para poder só usar openarquivo.txt, né? E aí, o que a gente faz? Então, para fazer isso, a gente vai ter que usar os dois pontos, certo? Para acessar a pasta anterior, que é a pasta de projetos. Então, como é que ficaria para acessar a pasta de projetos? Você colocaria ponto, ponto, barra, e aí a gente já estaria na pasta anterior, que é a pasta de projetos. Aí sim, a gente pode colocar o nome do arquivo, que é arquivo.txt, certo?
Então, ponto barra é para a gente voltar uma pasta antes. Estava a pasta scripts, fui para a pasta projeto, aqui no caminho relativo, certo? Se o arquivo tiver duas pastas antes, né? Estou trabalhando aqui na pasta scripts, dentro da pasta que está dentro da pasta projeto, e eu quero acessar arquivo que está dentro da pasta projeto. Então, a gente tem que voltar da pasta scripts para a pasta e da pasta para a pasta projeto. Então, ficaria ponto barra. Aí a gente estaria na pasta projeto e a gente poderia colocar o nome do arquivo.txt. Aqui, outro caso. Eu estou trabalhando na pasta scripts. E o meu arquivo está dentro da pasta arquivos, que está dentro da pasta projeto. Como é que a gente acessa o meu arquivo que está aqui dentro dessa pasta, enquanto eu estou trabalhando nessa pasta scripts? Então, como é que a gente faz? A gente vai acessar primeiro a pasta projeto, que é ponto barra. E aqui dentro da pasta projeto, a gente pode acessar a pasta arquivos e depois poder acessar o arquivo.txt. Então, fica como ponto barra para voltar para a pasta projeto, arquivos para entrar na pasta arquivos e então o nome do meu arquivo, né? Arquivo.txt. E agora usando o caminho absoluto, né? Que a gente vai mostrar o caminho para chegar no meu arquivo, né? Saindo do disco rígido do computador, né? Então, esse caminho ele vai mudar de computador para computador. No meu caso, ficaria C, usuários, Mateus, aqui está invertida a barra, é uma barra assim, né? Está errada. Área de trabalho, projeto, arquivo.txt. Meu arquivo.txt está aqui saindo do meu disco rígido, entendeu? Então, geralmente essa abordagem não é tão utilizada assim, principalmente para aplicativos que outras pessoas vão usar nos computadores delas, certo? Então, fica isso em Python, certo? Aqui ele pede para acessar o arquivo tabelaexpressão.txt que está na pasta níveis de expressão. A pasta níveis de expressão eu vou mostrar para onde é que ela está para vocês. Eu estou na minha pasta arquivos, certo? Se eu voltar para a pasta curso de Python, eu tenho uma pasta chamada níveis de expressão e aqui está a minha tabela de expressão. Então, o que eu preciso fazer no caminho, né? Eu tenho que voltar a uma pasta para entrar no curso de Python e depois acessar a pasta níveis de expressão e ter acesso ao arquivo tabela de expressão, né? Então, vamos lá. Arquivo igual a open. Então, voltar a uma pasta, como é? Ponto barra. Agora a gente está em curso de Python. Aí a gente tem que acessar a minha pasta níveis expressão. E agora sim eu tenho acesso ao arquivo tabela expressão.txt. Aí eu vou ler essas linhas, né? Linhas igual a arquivo .readlines e arquivo.close. Tem que fechar depois. Acessamos. Agora imprimir as linhas do arquivo, né? Vamos lá. For linha em linhas, já que linhas é uma lista com todas as linhas do meu arquivo, eu vou printar a linha, né, que é um elemento de linhas. Então, ficou aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele imprimiu e deixou uma linha em branco, né? Se eu abrir aqui o arquivo original, ele não tem essa linha em branco, mas por que ficou assim, né? Cada linha no final ela tem uma quebra de linha, né? Para poder dizer que aqui eu quebrei a linha. Mas o print do Python, toda vez que você executa, ele já quebra uma linha também. Então, por isso que ficou essa linha a mais aqui vazia, certo? Porque já tem a quebra de linha dessa linha e aí tem a quebra de linha do print. Então, é como se isso aqui fosse a minha primeira linha, porque no final dela tem uma quebra de linha, certo? Aqui vocês vão ver que cada linha, na verdade, é uma string, né? Então aqui não é você botar linha 0, ela vai aparecer o G, o C,
ela não vai aparecer o primeiro elemento, porque ela não está dividida em duas colunas, certo? E aí a gente vai ver métodos agora, né, que vão ajudar a gente a trabalhar para acessar elementos como se aqui fosse uma coluna e essa aqui fosse outra coluna, beleza? Então, para a gente lidar com essas tabelas, né, para ter as colunas da minha tabela separadas, a gente vai usar algumas funções de strings, certo? Com alguns métodos, no caso, de strings. Aqui vou começar pelo strip, né? O strip ele é que retira os espaços e as expressões especiais das extremidades do texto, né? Por exemplo, aqui tem uma variável texto que começa com um espaço vazio e termina com um espaço vazio depois de uma quebra de linha, certo? Quando a gente usa o strip nisso e mostra o que aqui fica, ele tirou esse espaço vazio daqui, né? Ele mantém tudo que está no meio, né? E aqui, depois do 3, né, tinha um espaço em branco e uma quebra de linha, né, que ele tirou. Então, o strip, ele serve para tirar esses espaços em branco e expressões especiais das extremidades da string, certo? Outra função que se utiliza muito também é o split. O que o split faz? Ele separa a string em diferentes elementos de uma lista de acordo com o separador que você fornecer para ele, né? Por exemplo, aqui tem um texto, né, um string, coluna 1, barra invertida T, né, que é o símbolo do tab, coluna 2, barra invertida T, coluna 3. Quando eu boto, vou botar uma variável nova, né, lista, que vai receber uma lista, porque o split ele retorna uma lista, ele vai pegar a string e vai quebrar minha string quando tiver um barra invertida T, né? Então aqui ele vai quebrar, isso aqui vai virar um elemento da minha lista. Aí tem outro barra T aqui. Aí ele vai quebrar, isso aqui vai virar outro elemento da minha lista. E aí sobrou esse aqui, né? Que também vai virar um elemento da minha lista. Então ele quebra a minha string, né, no que você passar aqui. Podia ser um espaço, pode quebrar também pela própria quebra de linha, né? Ele pode quebrar a string por uma palavra, por uma letra. Você que vai definir o que vai quebrar a sua string, certo? Quando a gente mostra o resultado disso, é uma lista, né? Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. O separador ele some, certo? E o método join, que é o contrário do método split, né? Em vez de ele separar uma string, uma lista de strings, ele pega uma lista de strings e junta elas em uma string única com algum separador, né? Então, por exemplo, a gente aqui tem a lista coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E aí a gente vai botar num texto novo, aí coloca o separador, a string separadora aqui no começo, ponto join, e a lista com os elementos que você quer juntar. Então ele vai juntar cada elemento da lista com essa string que você está passando aqui, né? Então quando você mostra o texto, vai mostrar o primeiro elemento da lista, o separador, o segundo elemento da lista, o separador, né? E o último elemento da lista, ok? Então, quando você usa o split, você quer separar geralmente, né, as colunas de uma tabela que você está recebendo. E aí, quando você quer criar uma tabela nova, né, você quer criar um arquivo novo, aí você geralmente usa o join, né, que é o contrário do split. Né? Agora você quer juntar numa string só. Outro detalhe interessante, né, é que quando você trabalha com acentuação. Por quê? Porque o Python ele tem um jeito de codificar padrão, né, os arquivos que você vai usar, mas tem alguns caracteres que eles não reconhecem, como os caracteres acentuados com acentuação, né, latino, né, que tem o tio, o cedilha, que o Python ele não usa como padrão. Então, quando a gente quer manter a acentuação das palavras, a gente precisa informar que a codificação do arquivo das letras é o TF8, né? A UTF-8 ela engloba a acentuação de linguagens latinas, então por isso que ela funciona, né? Então quando você for abrir open, o nome do arquivo .txt entre aspas, você vai colocar vírgula
e vai dizer o encoding, né, a codificação igual, aí abre aspas e coloca a codificação, que é o TF8, que é latino, ok? Certo. E qual o comando para criar um arquivo, né? A gente viu como é que abre um arquivo, mas como é que eu crio um arquivo novo? A gente pode criar, né, ou sobrescrever, se for o caso, um arquivo utilizando a mesma função, certo? Você vai abrir, vai colocar o nome do arquivo que você quer criar, ele não precisa existir, certo? Aí você vai colocar uma vírgula e vai colocar entre aspas um W, certo? O que a gente estava usando, a gente estava omitindo, certo? Porque não precisa, já que é o padrão. Mas o que a gente estava usando era o R, em vez do W. Então, se você escrever o que você estava escrevendo até agora e colocar um R aqui, da mesma forma que está escrito aqui, só que em vez de um W, um R, você vai fazer a leitura, que nem você estava fazendo antes, que é o padrão. Mas como a gente quer escrever, que é o write, né? Aí você tem que colocar vírgula e colocar o W aqui como segundo parâmetro da minha função open, certo? E aí você vai colocar isso em uma variável, esse arquivo novo que você está criando. E aí, atenção, né? Se já tiver um arquivo com esse nome na pasta que você está trabalhando, você vai sobrescrever ele. Vai apagar tudo que tinha ali e vai colocar, né, aqui no começo um arquivo vazio, né? E aí depois vai escrevendo as coisas dentro dele, ok? Então vamos ver no Python, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai acessar o arquivo tabela.infos.txt e mostrar as linhas do arquivo, né? Esse arquivo ele já está na parte que eu estou trabalhando, então só tenho que abrir e mostrar as linhas, certo? Isso aqui é a mesma coisa disso, só lembrando, mas padrão, então eu posso omitir. Então vou ver assim, linhas, né? Aqui com lines. E aí, para cada linha, na lista de linhas, eu vou mostrar a linha. Aqui vocês podem ver, né, que pula uma linha, né, porque o print ele já pula uma linha e tem uma quebra de linha no final de cada linha, acaba que ficou uma linha vazia. E vocês podem ver que a acentuação ela não funciona, né? O E com acento agudo vira isso aqui, o I com acento agudo vira isso aqui. Então a gente tem que codificar tem que falar que a codificação tem caracteres, né, latinos, né? Então encoding UTF-8, que é um conjunto de caracteres que incluem os acentuados. E aí quando a gente executa, dessa vez apareceram os acentos, né? Mostra a mediana da idade das pessoas da tabela. Para a gente fazer isso, a gente tem que tratar as colunas, né? A gente só quer tratar a coluna aqui, né, das idades. Se aqui fosse uma lista, esse seria o índice 0 e esse seria o índice 1. Então é a coluna 1, né? Tirando a primeira linha, porque a primeira linha é um cabeçalho e ela não tem essas informações. Não tem idade, nem nome, nem profissão, só tem o cabeçalho. Então, se a gente tentar percorrer assim, por linha em linhas, a gente vai estar checando a linha 1. A linha 1 não possui uma idade, eu não quero percorrer a minha linha 1, certo? E antes disso vamos criar uma lista para guardar as idades, para poder retornar a mediana delas. Agora sim, a gente vai ter que precisar do índice, né? Tem duas formas de percorrer uma lista mostrando o índice das idades. A gente pode usar o enumerate, né? For índice elemento em enumerate linhas. E aí quando o índice é diferente de 0, né? Quando não é a primeira linha, a gente faz o código. Outra maneira é usando
for índice in range, de 1 até o tamanho de lista. Opa, desculpa, de linha. Aí a gente não vai percorrer o índice 0, vai começar do 1. Vou fazer desse jeito aqui, certo? A minha linha vai ser linhas índice. Beleza? Como é que a gente vai tratar as colunas, né? Aqui a separação está sendo por tab, ok? Então a gente pode quebrar nesse tab as minhas linhas. Então, lista igual a linha split barra invertida T, né? Que é o símbolo do tab. E agora a gente tem uma lista, né? Então aqui a gente vai ter essa lista com 3 elementos, depois essa lista com 3 elementos, que é o nome, a idade e a profissão, e por aí vai. E aí a gente quer guardar as idades, né? Então, idades.append, lista 1, né? Que é a segunda coluna. Vamos mostrar aqui para ver se está funcionando o nosso código. Idades 51, 35, 29, 36. Funcionou. E agora a gente calcularia a mediana. Gente, eu não vou ficar ensinando estatística, né? E tem fórmulas prontas para calcular essas estatísticas. Eu acho que vocês quisessem fazer na mão, conseguiriam com os instrumentos que eu já dei para vocês do for e tudo mais. O que você teria que fazer para calcular a mediana, né? Teria que colocar a lista em ordem, checar o tamanho da lista. Se fosse um índice ímpar, você dividiria por 2, né? E pegaria e colocaria o número para cima, né? Faria um arredondamento para cima. E aí você teria a posição que você pegaria da minha lista, que seria a mediana. E se fosse o tamanho par, você dividiria o tamanho da lista por 2, pegaria o elemento e o próximo e faria a média, né? Mas aqui a gente já vai começar a usar funções prontas. Para essa da mediana, eu vou usar a biblioteca Statistics. E aí, como é que eu chamo essa biblioteca? Ela é nativa do Python, então a gente só tem que colocar import statistics. Não tenho que instalar ela, nem nada, nem baixar, nem nada. Ela já está aqui no Python, só tenho que chamar ela. Aí aqui eu já posso colocar mediana igual a statistics.median e eu vou passar a minha lista com as idades. Ele vai retornar a mediana, certo? Tem várias outras funções que vocês vão achar, por exemplo, da média harmônica, a mediana quando você tem uma lista de dados agrupados contínuos, né? A moda, o desvio padrão, e você pode ver os detalhes de cada uma dessas funções clicando na função, né? Você vai atrás da própria função e ele vai dar a definição, o uso, os parâmetros, os detalhes técnicos, né? Para você ver se está de acordo com se é o método que você quer realmente aplicar a estatística, ok? Então, vamos lá, né? Tem vários pacotes interessantes se vocês querem pesquisar, além da estatística, tem o da matemática, que é o math, que aí tem um monte de função matemática. Tem o random, que é para gerar números aleatórios, por aí vai. A gente vai utilizar mais vezes essas bibliotecas a partir de agora, certo? Que vocês já têm o necessário caso vocês queiram criar suas próprias funções, vocês também podem, né? Então, para evitar ficar criando novas funções que já existem, a gente vai aproveitar essas funções que já existem e tem no próprio Python. Aí depois, no final, é só mostrar a mediana, né? No caso, ele está dando erro porque
idade que a gente está colocando aqui é uma string, né? A gente não converteu ele para inteiro, então a gente tem que converter ele para inteiro. Sempre bom lembrar, né, que a gente aqui está trabalhando com strings. Agora que a gente vai fazer uma operação com ele, a gente tem que transformar para inteiro. Então, ó, a mediana é 35,5, que é justamente você pegar os valores do meio, que é 35 e 36, e dividir por 2, certo? Crie um novo arquivo somente com as pessoas com idade superior ou igual à mediana. Então vamos lá, a gente vai ter que criar uma string vazia, linhas novo, vai percorrer as minhas linhas tirando o primeiro índice, né? Porque a gente não quer fazer a comparação dessa string, tentar transformar ela para inteira e fazer a comparação, né? A gente não vai trabalhar com cabeçalho aqui. Então, for índice in range, deixa eu dar um espacinho aqui, len linha igual a linhas índice, lista igual a linha ponto split. Se aí a gente vai ter que transformar para inteiro, lembrando, int linha 1, né? Se esse inteiro que está na idade for maior ou igual a minha mediana, né, que eu salvei aqui, então a linha novo vai ganhar a linha. Então, por exemplo, aqui a mediana é maior, ou a mediana não, a idade é maior ou igual a mediana? É. Então ele vai pegar a linha toda e vai colocar nessa lista vazia aqui, certo? Aí ele vai passar para cá. É maior do que maior ou igual a mediana? Não. É maior ou igual a mediana? Não. É maior ou igual a mediana? É. Então ela vai adicionar nessa lista aqui que já vai estar com elemento, né? Então vai ficar com 2 elementos. E aí o meu for vai acabar. E aí como é que a gente vai colocar essas linhas dessa lista em um arquivo novo, né? A gente primeiro tem que criar o nosso arquivo novo. Open, eu posso chamar ele como quiser, pode ser acima mediana.txt, por exemplo. E aí eu tenho que passar o parâmetro w, né? Para dizer que eu estou criando esse novo arquivo. E aí arquivo novo .writeLines, eu vou passar um array para cada linha, que é o linhas novo. Arquivo novo .close. E eu vou executar isso aqui. Que deu um erro nessa comparação aqui. Falou que aqui tinha uma string. Vamos ver o porquê, né? Porque eu botei linha em vez de lista. Pronto. Aqui eu estou comparando da minha lista, né? Essa lista com 3 elementos. Eu criei quando eu quebrei a minha string, né? Porque linha 1 quer dizer só o segundo elemento, né? Da minha string. Que a linha é tudo isso. Aí eu peguei o segundo elemento, que deu m, aí deu erro. M não é um inteiro, eu não posso comparar com a mediana. Ah, porque eu errei a lista, certo? E vamos executar. Executou. Aqui, pessoal, ele não vai mostrar nada na saída, porque eu não printei nada. Eu só criei o arquivo novo e coloquei as coisas. Então a gente vai ter que abrir esse novo arquivo para ver se ele funcionou. Funcionou, ó. Só tem as duas idades maiores do que a mediana, né? Maiores ou iguais. Ok? Então, eu fiz uma tabela aqui chamada tabela lavouras.txt, que possui informações sobre plantações de um jogo chamado Stardew Valley, né? Que é um RPG em que você é um fazendeiro e pode plantar diferentes plantas de acordo com a estação do ano.
E aí, eu vou já dizer a configuração da tabela, né? Que é interessante colocar esse exemplo para quem gosta de joguinhos e também para quem gosta de agronomia, né? Então, na tabela, a tabela ela tem um cabeçalho, certo? Cada linha ela vai ser uma plantação diferente, então pode ser que uma linha esteja falando sobre a batata, na outra pode estar falando sobre o grão de café, na outra pode estar falando de uma flor, de alguma outra plantação, certo? E aí a primeira coluna, que é o índice 0, a gente vai ter os dias em cada estágio de desenvolvimento. Né? O que é isso? Aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem 1, quer dizer que são 3 estágios de desenvolvimento. Ela passa um dia no primeiro, um dia no segundo e um dia no terceiro. E depois ela está pronta para a colheita, para começar, para ser colhida ou para começar a dar frutos, certo? Aqui outro exemplo, tem 2, 3, ou seja, tem 5 estágios de desenvolvimento. Passa um dia no primeiro, um dia no segundo, um dia no terceiro, 2 dias no quarto e 3 dias no quinto estágio, que somariza 8 dias para a planta se desenvolver e estar pronta para a colheita ou começar a dar frutos, certo? E aí esses dias estão separados por espaços, que é diferente da separação das colunas, que é por tab, certo? Tem uma diferença entre tab e espaço. Na segunda coluna, no índice 1, a gente vai ter as estações, só que em inglês, em que é possível plantar aquela lavoura, né? Então, por exemplo, pode ter spring, que você só pode plantar na primavera, ou pode ter 2 estações separadas por espaço, né? Pode ser plantada tanto na primavera quanto no verão, certo? No índice 2, na terceira coluna, no caso, tem o preço da venda, né? 40 ou 100, que é o dinheiro do jogo. Então é 40 dinheiros do jogo, 100 dinheiros do jogo, por aí vai. No terceiro índice tem o nome da lavoura, né? Por exemplo, morango ou grão de café. No terceiro índice não, no índice 3, que é da quarta coluna, desculpa. No índice 4, que é a quinta coluna, tem a cada quantos dias a planta produz. O que é isso? Tem plantas que depois de elas estarem maduras, elas vão dar frutos a cada dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Por exemplo, a uva, né? Quando você planta, quando ela está pronta para a colheita, você não tira tudo, né? Você não colhe ela toda. Então, ela pode dar frutos a cada 3 dias, por exemplo. Mas, no caso de, por exemplo, o morango, que quando está pronto você colhe, ou o melão, por exemplo, que quando está pronto você colhe, você deixa a terra pronta para outra planta, aqui vai ter um -1, certo? Porque não é uma planta que vai continuar dando frutos. Você vai colher ela e vai plantar outra planta ali depois, certo? Pelo menos no jogo, essa é a lógica do jogo. Então, se não tiver o -1 é porque vai poder ficar colhendo. Se tiver o -1 é porque colhe e acabou. No índice 5, que é a sexta coluna, vai ter uma descrição da planta. Vai ter um string com a descrição da planta. O que eu quero que vocês façam com esse arquivo? Primeiro, eu quero que você receba, né, essa tabela no seu programinha e você calcule o médio dos preços das plantações que podem ser plantadas no verão, certo? Então você vai pegar aquelas plantas que tem summer ali nas estações, e aí pode ter summer acompanhado de outra coisa, não importa. Desde que você esteja summer ali, pode ser summer e spring, pode ser só summer, pode ser summer e autumn, né? Desde que tenha um verão ali, eu quero que você considere essas plantas e calcule a média somente delas, né? E, além disso, eu quero que vocês considerem também só as plantas que são colhidas, né? Não continuam produzindo ao longo do tempo, ou seja, são as plantas que têm -1 ali no tempo de colheita, né? A cada quantos dias você pode colher ela, ele vai ter só -1. Então, eu só quero a média dessas plantas que tem summer. E depois a média das plantações que tem outono, né? Autumn, e a mesma coisa. Só as plantas que são colhidas, não as plantas que produzem ao longo do tempo. E depois a mesma coisa para a primavera, né? Você vai calcular 3 médias, uma para o verão, outra para o outono, outra para a primavera. Depois você vai mostrar essas médias e dizer qual estação que possui a maior média. Lembrando que aqui para calcular a média,
vocês podem utilizar, sim, da biblioteca Statistics, que tem lá o average, né, para calcular a média. E por último, eu quero que vocês também, no outro programa, recebam uma tabela. E nesse caso, eu quero que vocês depois, no final, criem um outro arquivo, certo? No programa passado era só mostrar, né? Mas nesse não, vocês vão criar outro arquivo, em que a coluna 1 vai ter o nome da lavoura, a coluna 2 vai ter a quantidade de dias necessários para a planta crescer, né? Tipo 5. Porque lá tem só a quantidade de dias em cada estágio de desenvolvimento. Então, se tiver 2, né, que sumariza 5 dias, eu quero que você coloque só os 5 nessa coluna. Coluna 3, as estações ou a estação do ano em que a lavoura pode ser plantada, só que em português, ela vai estar, né, em inglês. E aí, se tiver mais de uma estação, lá ele não separa por espaço, eu quero que vocês agora separem por ponto e vírgula as estações, né? E as colunas da tabela também vão ser separadas por tab, certo? Que nem no arquivo original. Então, vocês vão fazer isso para, né, todas as plantações. No caso, todas as linhas, vocês vão coletar esses dados e construindo o outro arquivo, certo? Vai ter o nome, quantidade de linhas necessárias para o crescimento e as estações do ano em português, separados por ponto e vírgula, ok? Acho que tá certo. Obrigado pela atenção. Espero que vocês consigam fazer o exercício tranquilamente.